Então vamos lá, você tem açúcar alto no sangue, talvez tenha uma diabetes, uma pré-diabetes, e acha que você tem que cortar todo o carboidrato. Isso é mito ou é um fato? Vem comigo, meu povo, que eu vou te dizer, vou desmistificar isso, porque vamos dizer que isso é mais ou menos? Vamos lá, sabe por que é mais ou menos? Porque você somente vai fazer isso, cortar todo o carboidrato, se o seu médico especialista falar, corte todo o carboidrato. Fora isso, você vai ouvir o que eu vou te falar agora, que tu vai curtir, tu vai comentar e vai compartilhar esse vídeo. E eu vou te dizer por que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tenho um amigo que ele tem já o açúcar bem alto e ele tá precisando cortar o carboidrato. Gente, ninguém precisa, se o seu médico não disser, se ele falar maneira ou se ele falar abaixa isso, se ele falar pra você corta tudo, tu vai cortar tudo. É aquela história, você vai seguir o que ele disser e não o que você está ouvindo de mim, tá? Porque é ele que tá com seu laudo, é ele. Porque aqui na internet tem muita gente que vira médico, porém só você vai saber quando fizer seus exames com o seu especialista. Aqui a gente fala no geral, tá? Então eu vou te falar o seguinte, você que tá com colesterol não, diabetes um pouco alta, pré-diabetes, um açúcar alto, o que você vai fazer? Vamos lá, você não precisa cortar o carboidrato, você precisa adequar a se nutrir com um tipo de carboidrato que são os carboidratos essenciais. O que é um carboidrato essencial, Simone? Porque o carboidrato, ele precisa para você ter energia, senão você não tem energia. Você vai ficar com fadiga, você vai ficar achando que tá preguiçoso, e não é nada disso, é porque teu corpo não vai funcionar sem o carboidrato, ele necessita. Porém, você precisa tirar o açúcar de massas brancas, tá? Você precisa tirar de arroz branco, massas brancas, farinha branca, macarrão branco, tudo aquilo que possui picos que possam dar picos de açúcar no seu sangue. Você precisa utilizar, quais são os alimentos que você pode utilizar? São os carboidratos essenciais que têm um índice glicêmico baixo e que vão fazer você ter saciedade e vão liberar o açúcar devagarinho, fazendo com que não haja esse pico de açúcar. Porque o que acontece? Você tem esse pico de açúcar quando existe essa farinha branca que tem um índice glicêmico muito alto, que é o pão francês, pão normal, o macarrão, um arroz branco. Você pode trocar por um arroz integral, uma batata doce, uma aveia, farelo de aveia, frutas com casca. Exatamente isso, meu povo. Faça essa troca. Você não precisa cortar os seus carboidratos. Em vez do arroz branco, eu vou usar o arroz integral. Em vez da minha farinha de trigo, eu vou usar uma farinha de aveia ou farinha de amêndoas, ou uma farinha que tenha um índice glicêmico mais baixo. Em vez da batata normal, eu vou usar uma batata doce, que vai ser a batata doce, que ela também faz com que você tenha, com que o açúcar ele seja liberado aos pouquinhos, você mantenha a sua saciedade e o seu açúcar ele não dê o pico. Porque a diabetes nada mais é do que quando a insulina ela não consegue suprir aquilo que você alimenta, que você está comendo. E aí você acaba, né? Tem muita gente que precisa utilizar a insulina, né? Ter aplicação de insulina e tudo isso mais. Então, se você é aquela pessoa que está querendo diminuir o açúcar no sangue e não é um diabético, seu médico falou diminui, troque a sua alimentação. Você não precisa cortar o seu carboidrato total.
Até porque isso não existe. Só se o seu médico disser. Fora isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer substituições por coisas mais integrais, por alimentos que contenham mais fibras e que possuem índice glicêmico mais baixo. Tá bom? Preste atenção aí, meu povo. Você também não vai sair aí cortando tudo, senão tu vai ficar sentado, não vai ter força. O carboidrato ele é essencial para o corpo humano. A gente possui os macronutrientes, que são a proteína, o carboidrato, a gordura boa. Exatamente, meu povo. São os macronutrientes. E aí entram as fibras também, que é onde eu falei que você pode comer as frutas com fibras, os legumes, as verduras, tudo isso vai te ajudar a te dar saciedade e vai diminuir. Por quê? Porque quanto menos você comer, você vai conseguir ir controlando o seu índice glicêmico também. Tá bom? Segue a dica e curta, comenta, compartilha e bora que bora, meu povo! Me segue, hein? Curta esse vídeo. Um beijo, meu povo.